Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem desse dia, desse domingo, que se você não estiver assistindo hoje, no dia que você estiver assistindo, seria para você ouvir essa mensagem, esse recadinho, então não se preocupe com o tempo, com o dia, tá? Às vezes a gente não está preparado naquele momento. E no dia que eles nos indicam é porque é pra gente ouvir alguma coisa. Nem sempre a gente vai captar os recadinhos, mas é importante se cada um que a gente ouve, a gente entender um pouquinho que seja, já começa a mudar a vida da gente. Principalmente a maneira de pensar, a maneira de agir, tá? O 6 de copas. Ele tem saído bastante. O 3 de ouros ontem caiu, eu coloquei, ele caiu hoje. Voltou hoje, tá vendo? O 4 de ouros. O 4 de ouros, ele fala de apego. Pode ser qualquer apego. Às vezes tem pessoas que são dependentes de uma outra pessoa. A impressão, assim, é de um parasita que precisa de uma árvore para crescer. E às vezes a gente acaba se tornando esse parasita quanto ao companheiro ou a companheira. Mas aqui especificamente ele está falando em você ser apegado a bens. É necessário que a gente tenha cuidado com os bens que a gente adquire, que você tenha uma certa preocupação com as coisas, com a sua vida lá para frente. Às vezes aquele dinheirinho suadinho que você conquistou e guardou, você tem dó de gastar, mas a gente não pode. O dinheiro realmente foi feito para gastar, ele precisa girar essa energia do dinheiro. Porque você acumula e você deixa num canto, ele não gira energia, ele não gira riqueza para o país. Não que você tenha que sair gastando, mas você precisa começar a olhar para o fator dinheiro de outra forma, bens materiais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim que eu não descuido das coisas que eu tenho, por exemplo, dentro de casa, digamos assim. Eu tenho maior cuidado, mas não por apego, que aquele bem não se deteriore, mas sim para você fazer bom uso daquele bem, entendeu? Então, é assim que a gente precisa ver. O sofá rasgou, nossa, tantos anos depois. Sim, nada é para sempre. Aí a gente vai lá e troca. Então, a gente não pode ter esse apego de achar que uma coisa, ai, quebra um copo, minha Nossa Senhora. Não, gente, para. As coisas precisam ir girando para que a energia se mova, o universo é energia, e assim é com o dinheiro também. A gente pode ter o apego natural pelas coisas, mas não aquele apego excessivo, aquela coisa que te deixa aquela pessoa mão de vaca, aquela pessoa rude. Tem gente que, nossa, tem um dó que precisa gastar um dinheirinho para comer alguma coisa. Gente, nós não vamos levar nada daqui. Lembre-se que tudo que a gente constrói vai ficar aqui. Nem o nosso corpo a gente vai levar, entenderam? Então a gente precisa ter esse apego, ou talvez por uma pessoa, que ninguém é de ninguém. A gente vê e ouve tantas tragédias e é impossível do século XXI a gente acreditar que isso esteja acontecendo. As pessoas estão deturpando a maneira de ser, a maneira de viver, a maneira de encarar a vida. E não é assim que funciona. Então, que a gente tenha cuidado com o dinheirinho que a gente amealhou, sim, com os bens que a gente tem, sim, mas sabendo que isso aqui tudo vai ficar aqui, que a traça come, que o rato rói, que o cupim destrói, isso é tudo que vai ficar. Então, que nós possamos aproveitar mais aquilo que nós
angariamos com o nosso trabalho, que a gente consiga usufruir, porque daqui nada se leva. O 6 de copas, ele fala de melancolia, fala de saudade, fala de pessoas que a gente deixou para trás, fala da saudade da casa dos nossos avós, dos nossos pais. Isso tudo são boas lembranças e que acaba às vezes trazendo dores. Apesar disso, o 6 de copas fala em você poder trazer alegria para a vida de alguém. Ou ofertando uma flor, ofertando uma palavra amiga, ofertando um sorriso, um bom dia, o que quer que seja. Então, que nós, através dessas recordações que nós temos, que o 6 vem nos trazendo, essa saudade, essa coisa boa que a gente se lembra da infância, mas que nada mais volta, que a gente possa traduzir isso para o nosso ser, para que a gente possa transformar a vida de alguém, o momento de alguém, trazendo alegria, dando um telefonema, mandando uma mensagem. Às vezes as pessoas, é que nem essas mensagens que eu tiro todos os dias, são mensagens tão pequenininhas, são momentos muito poucos, e a gente sabe que às vezes muda a vida de uma pessoa, aquele momento traz uma alegria, traz um conforto, e isso me traz satisfação, porque não é uma mensagem, ufa, a mensagem, mas são pequenos gestos que acabam trazendo grandes resultados na vida das pessoas. Então, às vezes a pessoinha está passando por um problema tão difícil e ela está caminhando, às vezes, até para cometer uma besteira, pensando em coisas ruins. E se você falar um bom dia, você pode mudar a vida dele. Ele vai parar, vai pensar, poxa vida, essa pessoa me cumprimentou, um bom dia, e eu nem sei quem é. Você tira ele daquele torpor da mente, daquela coisa dele estar pensando, às vezes, até em cometer um ato desatinado contra a sua própria vida ou contra a vida de alguém. E às vezes você tira ele daquela inércia e ele passa a perceber a vida diferente. Então que nós possamos sim sempre nos lembrarmos das outras pessoas, que o mundo, que o universo é feito de pessoas, de animais, de todos os seres que o paizinho lá de cima colocou nesse planeta. Então que nós possamos sim, aqui, olha aqui os animaizinhos, o gatinho olhando, que nós possamos acolher um bichinho de rua, que nós possamos alimentá-lo, que nós possamos dar amor, carinho. Entenderam? É isso que fala o 6 de copas. O 3 de ouros, ele vem falando de aquele trabalho que precisa ser feito em conjunto. Eu sempre cito aqui um engenheiro, um mestre de obra, um arquiteto. Você não constrói um prédio sozinho. Então, essa carta vem trazendo essa concepção de você, sempre que você precisar, você pode trocar uma ideia com um amigo, com um colega, com um parente, com um irmão, com quem quer que seja. Se cada um fizer aquilo que sabe, você, por exemplo, precisa fazer um concerto na sua casa. Se você não dá conta sozinho, a mão amiga de uma pessoa conhecida, ela pode fazer a diferença e ela vai fazer a diferença. E o 3 está falando justamente isso, para que você possa, assim, chamar a colaboração de alguém para te ajudar, como você pode também se juntar com uma terceira pessoa para fazer algo na vida dele, para melhorar, porque quando a união faz a força e quando as pessoas se unem, as coisas começam a tomarem formas. Pode ser estudante, pode ser pessoas que já estejam formadas, e aí eu costumo citar sempre a construção de um prédio, de uma casa. O engenheiro não faz sozinho se ele não tem ajuda do arquiteto, o arquiteto não faz nada se ele não tem ajuda do engenheiro, aí vem o pedreiro, vem o mestre de obra, vem o auxiliar, vem o terceiro, o quarto, o quinto. Isso é o 3 de ouros, gente, tá? A gente poder contar com as pessoas e deve contar, porque a gente é impossível fazer as coisas sozinhas, tá?
a viagem. A viagem é o 8 de paus. 8 de paus é aquela carta que traz a pressa. Você tem pressa de que as coisas aconteçam, lá são as flechas do Cupido, são 8 flechas que estão sendo jogadas muito rápida para o universo, para você ter a resposta daquilo que você busca. Então, olha o caminho, ele pode ser tortuoso, mas olha no final o sol iluminando. Então, que nós possamos, assim, às vezes, não ter essa pressa toda de chegar aonde a gente pretende, sabendo que nós iremos encontrar um caminho, nem sempre um caminho sem um pedregulho, sem um obstáculo, mas que isso é necessário para a sua evolução. Aí você chega lá no final, o sol está iluminando o seu caminho, iluminando sua vida, para que você alcance os seus objetivos. Essa foi a mensagem desse dia. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.